dia Brasil, bom dia Faria Lima. Estamos começando mais um pré-market aqui no canal da BMC. Nessa quarta-feira, dia 7 de dezembro, vamos trazer para vocês as informações, são bastante, hein? A gente teve a China despencando essa madrugada, vamos trazer o motivo, PIB na Europa. Aqui no Brasil, um monte de coisa, PEC, STF, tem dia de Copom, abertura de mercado, vamos ver o impacto da PEC aqui na abertura do mercado dos índices, né? Pelo menos do índice futuro e do dólar futuro. E os convidados de hoje, como sempre, a gente vai trazer aqui o Eduardo Boixá e no segundo bloco o Héctor Sanches. Vou convidar logo de cara meu brother Guga Almeida. Fala, Guga, bom dia, tudo bem? Bom dia, Marcão, bom dia, pessoal, tudo bem? Bora lá que o dia hoje tá cheio de emoção aqui. E também, já na sequência, vamos chamar o Edu, né? O Eduardo Boixá. Fala, Edu, bom dia. Bom dia para todo mundo aí, mais um dia, né? Mais um dia de luta, um dia de glória que seja. Pessoal, vamos lá. Trazer informação da China, né? Vamos começar com a notícia lá fora, porque aqui dentro o negócio tá feio. A gente não tem muito... Aqui dentro o negócio tá difícil. Na China, a gente teve dados de exportação e exportação vieram muito abaixo da expectativa, derrubando as bolsas asiáticas com uma queda de 3,22% lá na China, né? A Europa reage aí também de forma negativa nesse momento, que a gente teve o PIB lá na zona do euro, veio um pouquinho acima da expectativa, porém não o suficiente para animar as bolsas europeias, que operam também numa queda bem menos acentuada. É a China que está de novo refugando. A gente estava tão feliz com as restrições de Covid, altas expressivas, mas os dados mostram que lá a coisa também não está mil maravilhas, Guga. Guga acho que caiu, então Edu. E aí, bom, China, balanço comercial ruim, né? Veio bem ruim. Isso aí já é uma coisa mais ou menos esperada, né? É o impacto do Covid zero, da política de Covid zero, né? Uma hora isso aí vem para a economia, né? Bate no número, acho que é dentro do esperado. O minério de ferro já caiu bem também, né? Bem assim, né? O minério tem uma volatilidade alta, mas caiu quase 2%, até onde eu vi ali de madrugada. Então, Vale, que tem segurado bastante aqui no Brasil, talvez tenha algum impacto hoje aí no mercado. É verdade, viu, Edu? Você já havia salientando já essas duas commodities, tanto o petróleo quanto o Vale aí, quanto o minério, perdão. O minério, ele fez uma recuperação, mas ainda continua operando em queda nesse momento, mas aí a gente mostrando o resultado, quando fechou aí dessas restrições, o impacto acaba repercutindo sempre um pouco depois. Expectativa de que os próximos números também venham um pouco patinando, Guga, lá na China? Pois é, Marco, agora a gente viu a China falando... Bom dia primeiro, né? A gente estava... Bom dia. Deu um problema aqui. Não quero ser mal educado. Bom dia a todos que nos escutam. O que a gente pode perceber, né? Que o tom lá na China, né, sobre essa questão de política, de política sobre Covid-0, né? De Covid-0, ele tem ganho noticiário. Né, e me parece que vão de novo caminhar para esse lado de ir para né, abandonar essa política de Covid-0, exatamente com uma tentativa de criar uma nova percepção por parte do mercado, né, das pessoas e tudo mais, de que o futuro vai ser melhor do que o presente. Porque se a gente olha aqui agora mesmo a balança comercial, né, todo mundo hoje de manhã está em polvorosa, olhando para a commodity, falando, puxa, isso vai impactar a Petro, vai impactar a Vale, né? Vai ser ruim, ou seja, mais um míssil apontando aqui para o nosso mercado brasileiro. Né? Mais um drive, querendo ou não, né, jogando contra a turma aí que estava com um otimismo para que as bolsas pudessem performar melhor. Então, vamos olhar, né? Eu acho que a China, né, querendo ou não, toda vez que ela se movimenta, né, ou vem alguma coisa lá em relação à China, a gente, né, automaticamente olha para a expectativa sobre commodity, né, podendo ser mais consumido ou menos consumido, mas, né, temos que entender que a China não vai crescer eternamente, né, os números já mostram aí
né, que não está crescendo, né, em função das escolhas que eles possuem, né, que eles estão tomando. Assim, né, acho que a gente tem que achar um caminho alternativo aí. Se a gente ficar sempre dependendo de China para olhar aqui para o nosso crescimento aqui, tem alguma coisa que está errado, né, e a gente vai estar assumindo aqui um risco bastante elevado. Então tem que aproveitar aí que estamos aí em momentos mais conturbados, né, e fazer bem feito o dever de casa, mudar tudo que tem que mudar para conseguir ter um futuro com uma expectativa melhor. Sei que não é fácil, né, sei que vai demorar bastante para que a gente possa ter aí um cenário mais otimista, mas vamos lá, né? Dentro da realidade, parece que a gente vai sofrer um pouquinho aí, sim, no curto prazo, em relação à commodity. Então, ficar de olho. E a lição de casa hoje aqui é árdua, né? Deixa eu dar bom dia para quem chegou no chat. Silvio Roselém Júnior, meu amigo Silvião, bom dia. Fala Guilherme Rodrigues, bom dia aí pela participação no programa. Gente, o negócio é o seguinte, dentro de casa agora o negócio tá feio, né? Feio assim, né? Hoje a gente tem o STF aí podendo, de forma jurídica, derrubar o orçamento secreto. Caso isso venha a acontecer, a gente sabe que pode ter uma retaliação na Câmara através do Lira. Câmara também que depende já para passar a aprovação da PEC que passou pela CCJ, com valor que, teoricamente, a gente pode considerar satisfatório para o partido, para o atual governo, né? Onde ele tinha solicitado o pagamento de 190 bi em 4 anos, conseguiu 145 em 2, a negociação teoricamente para o mercado foi boa e isso refletiria de forma positiva para o mercado hoje, né? Porque o Brasil ali teria a capacidade de estar pagando algo em torno de 130 bi, então 145 ali foi muito próximo do esperado, para pagamento ainda em 2 anos. A pergunta vai para o Edu, depois eu quero para o Guga, como é que a gente pode avaliar hoje aí o comportamento do nosso mercado, já que a gente tem tanto fogo político cruzando aí o mercado no dia de hoje e essa PEC, caso, né, hoje vai negociar com a Câmara na corda do pescoço e se começar a refugar muito, ela vai ter que voltar para o Senado e aí já viu que é mais tempo e não tem o tempo, né? Como é que a gente pode se defender ou imaginar o mercado hoje e amanhã, o Edu? Esse negócio da PEC é um negócio interessante, né? É o menor dos males, né? Porque o número realmente é muito ruim de se pegar. É porque é 145 bi, tem mais 30 bi de uns a mais ali, negócio de alguns investimentos que eles vão tirar também. Dá uns 175 mais ou menos. Se somar tudo. 2 anos são 350 bilhões de reais. É dinheiro, né? Que esses caras tiraram aí, vão gastar sem ter nenhuma receita orçamentária prevista para pagar isso, né? Usaram até, inclusive, o negócio do MMT lá, da teoria moderna, da monetária moderna, que é uma invenção total, né, para poder justificar isso daí. Mas, enfim, eu acho que, de qualquer maneira, é uma notícia ruim, mas talvez seja menos ruim, né? E durante o dia ontem, meio que o mercado já precificava isso, né? Lá fora foi um dia muito ruim, que é onde eu estou mais posicionado, é lá fora, né? Eu venho falando com vocês aqui que eu estou meio sem posição no mercado local, exatamente por esse monte de ruído. Ontem eu até tentei fazer uma compra de dólar na abertura, eu botei no meu Twitter. Meu Twitter ali eu vou colocando as operações que eu vou fazendo durante o dia. Né? Quem quiser acompanhar, Eduardo Boechat 5, meu Twitter. E aí eu vou botando as operações. Eu tentei uma compra de dólar, mas saí no 0 a 0, ameaçou a meu favor e voltou, enfim. Acabei saindo, minha posição segue vendida em S&P e ontem eu adicionei uma compra de dólar contra ien. É uma posição meio repetitiva da venda do S&P, talvez, a correlação está muito grande, mas que graficamente os dois estão numa situação boa de operar. Aqui no Brasil, cara, a gente já está operando muito barulho, né? Provavelmente deve abrir na abertura, né? A abertura hoje deve ser positiva aí, né? Já foi a sequência ali, o aftermarket já foi legal, né? Acredito aí que talvez a gente tenha uma abertura mais positiva, talvez, por conta do número não tão ruim da aprovação da PEC. Mas vamos aguardar. Eu acho que, no geral, as notícias são ruins até agora. Eu não acho que o mercado deveria melhorar muito, mas é aquele negócio, né? O mercado é soberano. E antes que ele me quebra antes, né? Se eu tiver alguma posição, talvez ele me quebre antes do que eu consiga reverter a posição no mercado.
né? Não adianta estar certo, tem que ter o timing certo, né? Aproveitando também, já dando bom dia para Guilherme Rodrigues, o José Maurício Cardoso, bom dia, o Giovanni Barbosa e o Tairone. Bom dia, pessoal, obrigado mais uma vez pela participação, já emendando no Guga. E você vai acompanhar essa abertura com a gente daqui exatamente 15 minutos. Guga, já emendando, vamos fazer essa abertura do índice para a gente ter mais ou menos uma ideia, se bem que eu acredito e concordo com o Boixá, que essa abertura aí, ela deve ser um pouco diferenciada aí, acho que deve ter um movimento um pouquinho mais otimista na Bolsa e um pouquinho mais de venda no dólar na largada. Tomara, gente, tomara, porque eu tô vendo o que eu tô enxergando, né? Tô enxergando um mercado um pouco sem rumo, né? Meio perdido. Porque existe, né, aquela sensação de que aquela turma mais técnica, né, que fica olhando as planilhas de Excel e tudo mais, a turma acredita, né, que a bolsa está de fato barata, né, e a gente tem aquela outra turma que fica olhando todo o cenário, todo o contexto e fala, puxa, as coisas elas não estão claras, né, uma vez que não estão claras, é difícil de tomar posição, o mercado pode corrigir ainda mais, né, então fica nessa nesse cabo de guerra assim, neste primeiro momento, né, e a gente percebe que o tom político está impactando bastante aqui o nosso mercado aqui no curto prazo. Se a gente olhar mesmo ontem, né, a gente teve aí um Dow Jones caindo 1%, né, Nasdaq caindo 2%, S&P caindo 1,44%, nossa bolsa subiu. Né, nossa bolsa subiu ontem aqui, nosso Ibovespa, né, subiu ontem 0,72%. Então, assim, é tudo muito pontual, né, e os movimentos eles não são pequenos, né, os movimentos são amplos, eles são grandes, trazendo né, aquilo que a gente vem falando já aqui no pre-market todos os dias. Muita volatilidade, oportunidades pontuais, tem que agarrar as oportunidades e sair fora. Daqui a pouco está enxergando uma possibilidade de distorção, não andou também a sua posição, zera também posição. Né? Não dá para peitar muito um mercado que está assim, sem um norte muito claro, muito definido. E quando a gente olha para essa PEC de transição, tá? E a gente olha que não tem aí um líder depois para fazer com que a economia, né, avance, né, você está se pedindo assim, poxa, me dá aí um cheque, na minha opinião, né, me dá um cheque em branco, não vou te dizer quem vai tocar, quem vai levar adiante, mas, aprova isso que depois eu digo quem vai tocar. Se tivesse um arsenal de pessoas, né, mostrando que está trazendo um arsenal de pessoas mega qualificadas, né, que a gente pudesse dizer, confia lá que vai vir gente boa, seria um cenário, mas nem isso a gente tem. Então, é difícil, né? É difícil de conseguir enxergar um horizonte positivo. E falando nesse número aí, 350 bilhões em 2 anos, gente, vamos lá, né? É dinheiro pra caramba, né? É dinheiro pra caramba que vai sim ser bem complicado, né, para a nossa economia, para a gente imaginar como é que vai pagar tudo isso, da onde vai vir a arrecadação para poder sustentar tudo isso que está se pedindo, né? E de novo, está se aprovando aí, tá se achando, o mercado está achando que é algo positivo, sendo que só o fato de ter essa PEC de transição já não é positivo, né? Aí percebe que é positivo porque não vai ser 190, vai ser 140, 150, sendo que for, entendeu? É maluquice, né? Se a gente for parar para pensar assim, né? Imaginar tomar risco no mercado, né? Eu falo de maluquice assim, a gente pensar em tomar risco no mercado achando que a decisão foi boa, né? Então, as coisas elas vão ser pontuais mesmo, para mim são voos de galinha, né? Que o mercado vai subir, não vai conseguir sustentar, vai devolver todo o movimento que se tinha e provavelmente a gente vai olhar depois num patamar mais abaixo, né? Para essa abertura de hoje, né, se a pessoa conseguir compartilhar minha tela, o que eu consigo enxergar é o seguinte, quem sabe daqui a pouco o mercado volta ali nos 111.700 pontos, né? 111.750. Hoje eu estou com uma outra plataforma, deu um problema aqui no meu Profit aqui hoje, né? Então estou com uma outra plataforma aqui hoje, né? Então, a concorrência, concorrência. Não é que seja concorrência, é o que deu para fazer hoje, né? Mas senão eu estaria aqui sem poder trazer informação para a galera. Mas enxergo, Marco e Edu, que a gente pode abrir aqui nessa região aqui do 111.800, né? Se o mercado for para cá, cara, eu acho que aqui tem uma janela para dos 111.800 voltar para 110.900, são quase 1.000 pontos. Muito melhor, uma amplitude muito melhor do que a gente estava vendo nos últimos dias. Tá? Então fica mais interessante aqui essa janela de operação, caso a gente consiga ver o mercado
chegando aqui nesses 111.800 pontos. Tá? Então, assim, uma vez que vocês estão mais otimistas, né, eu consigo enxergar essa janela aqui de possibilidades. Tá? No mercado mais abrindo aqui no 0 a 0, sem esse otimismo, né, sem essa pitada de otimismo, aí eu acredito que o mercado, né, ficando abaixo desses 110.800, ele voltaria, né, para a região dos 110 mil pontos, devolvendo toda essa alta que nós tivemos aqui no final do dia. Tá? Devolvendo aqui essa percepção que até o Edu falou, né, do aftermarket ali que o mercado teve, né, ali no finalzinho do pregão, né, então eu consigo enxergar que devolveria toda essa movimentação e a gente voltaria aqui para 110 mil pontos. Tá? Então, para mim, esse é o cenário que a gente tem a trabalhar, se por acaso abrir otimista ou se por acaso abrir no 0 a 0, certo? Então, aqui eu sinto que tem espaço aqui para poder fazer alguma movimentação. Agora, uma vez que os futuros lá fora estão negativos, se a gente for olhar agora, a Nasdaq está caindo 0,67, S&P 0,4 e Dow Jones 0,10, né? É uma sequência daquele movimento negativo que se teve no dia de ontem. Tá? Então, se por acaso a gente tiver aqui um mercado mais negativo, tá? O que dá para a gente imaginar aqui, o que dá para a gente traçar aqui de cenários para essa abertura? Tá? Bom, a ferramenta toda ela desenha ao contrário, né? O que eu consigo enxergar? Faria sentido buscar uma compra se daqui a pouco o mercado abrir lá no 109.600, tá? Então eu acredito que do 109.600 para o 110 seria aqui uma possibilidade legal de se negociar, uma possibilidade legal aqui de pegar algum movimento interessante de novo. Esse aqui é uma expectativa minha para se trabalhar até as 10 horas da manhã. Né? Então, das 9 da manhã aqui até as 10 horas, dentro deste cenário, dentro dessa fotografia, dá para a gente fazer alguma coisa. Aí a sequência do dia, a gente precisa ver como o mercado vai se movimentar, como é que o mercado vai se atualizar dentro desse range de preço, e aí a gente vai redesenhando aqui as nossas janelas de oportunidade. Vamos ver essa abertura logo mais aqui, daqui 8 minutinhos acompanhe que essa abertura deve ser diferente, então fica com a gente aqui. Aproveitando só para finalizar, dando um bom dia também para quem chegou agora aí cumprimentando a gente, o Rodrigo Bedin, o Fábio Bertolozzi, o Alan Vanzella, o Alais Oliveira, Davi Silvério, meu brother, Daniele Gurgel, bom dia, o Gica, pessoal, obrigado pela participação de todos. Edu, você falou que fez posição no dólar ontem, né? Eu acho que essa questão fiscal aí, um pouquinho mais ajustada, independente se ela está positiva ou negativa, se é exagero ou não, parece que entrou no eixo, né? Pelo menos tem um número. A posição que você fez ontem no campo foi de compra ou foi de venda? E hoje você consegue imaginar compra ou venda? Aparentemente, daqui 7 minutinhos vai abrir o dólar, parece que o dólar deve abrir com uma tendência de queda. A gente vai acompanhar ao vivo. Na sua ideia aí, o que você está imaginando para o câmbio? Eu não tenho mantido posições, não. Eu gosto de operar o dólar sempre na abertura, tá? Eu trabalhei muito tempo em mesa de banco, né? Trabalhei no HSBC há muitos anos, trabalhei em algumas gestoras também de fundos de investimento. Estamos abrindo uma gestora aqui agora e sempre o dólar sempre foi ali meu ativo principal, né? Eu tenho uma relação ali de carinho com o dólar, vamos dizer assim. E todo dia de manhã eu acho que o mercado ele sempre estica para algum lado. Né? O fator abertura ali, quem está muito vendido acaba tentando empurrar. Eu já fiz isso muito trabalhando em banco, né? Você tem uma posição grande, você aproveita a abertura para com pouco dinheiro a mais você conseguir botar o mercado a teu favor ali na abertura, criar um fato novo na abertura, alguma coisa diferente. Normalmente não se mantém, o mercado acaba voltando. Ontem eu tentei fazer um pouco disso. O mercado abriu caindo bastante, eu não concordava com aquela queda grande ali, tentei operar contra a queda grande, acabei tomando um sufoco, depois subiu, enfim, fiz um monte de coisa, subiu, caiu, meu resultado foi 0. Acontece, né? Mas eu não tenho mantido posições. A Bolsa ganhou bastante dinheiro comigo ontem. Mas eu não tenho mantido posições no câmbio, nem na Bolsa aqui, né? Nem no índice aqui também. Tenho operado muito mais lá fora, acho que lá fora para mim tem um movimento claro se armando de queda, de piora dos ativos, o mercado melhorou muito no vazio, né, no discurso, né, acho que lá fora deveria cair, já até caiu os últimos dias, aí o S&P já caiu quase 200 pontos da máxima já, que foi depois do Powell ali, né, já caiu quase 200 pontos, eu já estou com inclusive já diminui metade da posição vendida ontem, para esperar, né, para ter fôlego, se o mercado subiu, ter o que vender, né, mas eu acho que lá fora
tem tudo para dar uma caída, e eu acho que isso deveria impactar o mercado aqui no Brasil também, de alguma forma. Não foi o que a gente viu ontem, né? Petrobras muito forte ontem, mesmo com o petróleo caindo 4%, né? Uma queda bem relevante no petróleo ontem, e Petrobras, né, tranquila no dia, Vale também segurando bastante, enfim, os principais papéis do índice segurando bastante. A ver aí como é que será a continuação desse movimento. Por enquanto, a Bolsa com uma tímida queda de 0,14%. Lembrando que o Guga até repetiu que lá fora os principais índices caem, a Bolsa cai 0,14% no leilão, e o dólar também queda, com uma queda de 0,26% nesse momento. Resta saber quem está mentindo. Guga, doleta, o que a gente pode pensar aí? Pois é, doleta. Show. Vou compartilhar aqui também a tela, aqui, esperar o pessoal colocar na telinha aí. Não sei se consegue. Ah, legal. Colocou, tá aqui. Boa. Colocou, né? O que nós vimos ontem na doleta, né? Tentar entender aqui um pouco o dia de ontem, né? Nós vínhamos ali no dia 2 e no dia 5 em um movimento de alta, né? Então tinha um espaço maior para uma correção. Foi o espaço que a gente teve ali naquela correção na parte da abertura, até as 10 horas da manhã. Né? E aí talvez, né, às 10 horas da manhã que o mercado ele muda um pouco aquele comportamento, né, que se estava tendo. Tivemos aqui 2 etapas de correção, tá? Acho que no final do dia ali se intensificou aqui novamente essa etapa de correção. Tá? Quando eu olho para esse último movimento que nós tivemos no final do dia, tá? E aí eu faço a minha projeção, tá? Pô, o ideal era que o dólar tivesse vindo aqui para 5,243, tá? Então acredito que, por exemplo, poxa, dólar volta a 5,243, tá? Tem espaço aqui para negociar, dos 43 até os 64. Tá? Então aqui nós temos aqui 20 pontos, gosto, tá? Pô, 20 pontos já é mais interessante, né? Não preciso ter uma mão tão pesada para fazer a operação, tá? E aí começa a ficar um pouco mais interessante para poder ganhar dinheiro aqui perto da abertura. Então se por acaso dólar bater esse 5,243, tá? Pô, eu me animo a tomar posição. Tá? Se nós abrirmos aqui para baixo, como é o tom que vocês estão acreditando, pô, eu fico animado aqui, vamos tomar posição. Mas já está dando uma pancada aqui, Guga, está subindo 0,71 acima do 311, tá? Enquanto você está cantando, eu só estou te passando a informação. Continua, Guga. Não, legal. Né? Aí é o outro cenário, né? Por isso eu gosto de olhar os dois cenários, não gosto de ficar só com o meu viés, né? E a bolsa com queda de 0,54. Continua, Guga. Então, meu olhar já para cima, né, ele tem uma outra característica, né? Então, por exemplo, eu vejo aqui que o dólar poderia voltar aqui, ó, 5,318, 5,317, né? Que quando eu olho para trás, eu pego aqui fazendo a projeção. É a máxima que nós tivemos ali no dia 5, perdão. Né? Então ali é muito próximo das máximas do dia 5. E aí essa oportunidade seria para voltar aqui para 5,281. Né? Claro, acima disso, né, eu acho que a gente começa a ter uma diminuição de risco para poder negociar, né, caso a gente consiga ver o dólar bater 5,354. Né? Então, assim, tem que ver aí qual vai ser o preço de abertura. Né? Hoje, infelizmente, eu não vou poder operar, porque a minha plataforma está desligada, eu não consegui acionar ela, então eu vou hoje muito mais, né, ficar olhando e podendo tomar. Pô, hoje não vou poder tomar posição. Né? Infelizmente, manda as ordens, não vou poder... Manda as ordens pro Edu lá, manda as ordens pro Edu que ele executa pra gente, pô. Manda Edu tomar galo, fala, toma galo, Edu. Eu vou cobro 10% do resultado. Ixi, fala, toma galo e enfia galo. Tá bom, e se for negativo também tu leva o resultado, também vai com o resultado negativo também ou não? Não, negativo é teu, né, pô? Tinha um cara no pregão que ele chegava... Tinha um cara no pregão que ele chegava na roda do dólar e falava, Thiago, 10 a bola, tanto faz. Comprar ou vender. Ele queria fazer qualquer coisa. 10 a bola, tanto faz. Ele queria amizade. Ele queria amizade. Gente, vai abrir o mercado aqui. Eu vou chamar o break e voltar com o Héctor e o mercado já vai abrir, beleza? O Edu, eu quero agradecer demais a sua participação. Amanhã você está de novo com a gente aqui, certo? Amanhã estamos aqui, se Deus quiser. Então, beleza, meu garoto. Obrigado obrigado mais uma vez. Valeu. Um bom dia, bom pregão para você. Bons negócios aí, viu? Obrigado, bom dia para todo mundo. Bom dia, voltamos em 2 minutinhos, segura o break aí, que na volta tem Héctor e Sanches e o Guga falando com a gente aqui no pré-market. Já volto.
BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Peraí que eu tô na tinta aqui. Não, tô brincando. O mercado abriu aqui agora, a bolsa com uma queda de menos de 1%, a bolsa caiu 1,3% e o dólar sobe nesse momento aqui, uma alta de 0,45%. Guga do céu. Bolsa caiu 1%, lá fora tá caindo, naturalmente aí respondeu um pouquinho, mas parece que o mercado ainda não reagiu. Acho que não dá para falar se reagiu bem ou reagiu mal a PEC, né, por enquanto. O dólar voltou a cair agora, aí a bolsa está reagindo, mas acho que está mais acompanhando o setor externo, pelo que tu indica aqui. Na verdade, a gente abriu, né, eliminando aquele movimento que a gente teve ali no final do dia, nos últimos minutos de pregão. Né? Então, assim, na última hora de pregão. Então, o mercado abriu ali no meu 109.550 pontos, né, ali em torno dos 600, né? Que era um movimento, vamos assim dizer, de baixa, mais otimista, né? Eu acho que é uma região, assim, para quem está olhando queda, com um viés de otimismo, né? Que foi bem o viés ali que estava se trazendo aí para essa abertura. Né? A gente tem espaço aí, se for repicar nessa região, tem um repique, né? Voltar ali para os 110 mil pontos, né? Mas, ao meu ver, Marco, é o que eu estava falando ali antes, né? Eu não entendo como positivo sabe, esse movimento da PEC, tá? Eu não entendo ele como um movimento positivo. Na verdade, eu entendo como um problema que não tem um líder para, né? Foi um problema gerado, né? Você está olhando mais para frente, né? Você está olhando mais para frente. Mais para frente. Sim. Mais para frente. Concordo. Porque pode falar. Desculpa. Não, é que, assim, todas essas decisões que a gente está sendo tomada agora nesse momento, o impacto lá na frente vai ser brutal. Né? Porque é uma questão de contexto, né? O contexto importa, sabe? O contexto importa bastante. E a gente não tem ainda nomes claros, né, de quem é que vai estar trabalhando aí na parte econômica no novo governo. Né? Então, assim, não tem como o mercado ele ficar feliz. Né? A primeira reação ali talvez seja uma resposta, né, a um número que vem melhor do que estava sendo falado. E aí tem uma resposta né, inicial ali do mercado, mas aí depois o pessoal, né, começa a se dar conta dos movimentos em sequência, né? Pô, não tem uma sequência de dinheiro para entrar e continuar tomando o mercado a um nível um pouco mais acima do nível que estava se trabalhando, né? E aí começa a ter um movimento inverso. É aquela turma que estava querendo pegar aquele primeiro movimento, que vai tomando posição ali, imaginando que as coisas poderiam escalar de forma positiva, percebe que não, aí vão começar a se estopar, só que tem ali um player que tem condições de zerar suas posições ali na frente. E aí acontecem esses movimentos, né? Então, assim, para mim não tem nenhuma surpresa aí essa abertura do mercado. Mas você quer ver? Vamos chamar um convidado aqui, que ele vai dar uma orientação para todo mundo e vai passar a sua percepção. Estou aqui com a minha mãe Diná, Héctor Sanches. Esse menino acerta muito. Fala, Héctor, bom dia, tudo bem? Obrigado mais uma vez
pela participação. Bom dia, Kim. Bom dia, Guga. Eu só tenho que agradecer o convite mais uma vez. Obrigado. Tori, tava falando com o Guga agora aqui, você tá ouvindo a conversa, né? O Guga tá olhando um pouquinho o horizonte, um pouquinho, né, com a cabeça fora d'água. Eu ainda tô dentro do lago. O que a gente consegue imaginar com essa PEC, com esse... Eu posso estar errado hoje, viu? Eu gostaria de estar muito errado, mas eu acho que essa votação do STF deve ainda trazer um rumor negativo para o mercado. O que você está enxergando de tudo isso? Vou começar dizendo que eu gostei do otimismo do Guga, tá? Ele tá vendo o copo meio cheio. Porque... Nossa! Dentro do meu pessimismo, eu tô sendo otimista. Muito bom. Porque ainda tem uma coisa que o pessoal está se fiando bastante, adicionando, né, ao comentário que eu compartilho do Guga, brincadeiras à parte, uma PEC de expansão fiscal sem sustentabilidade nenhuma tem que ser precificada para baixo, mas tem algo que está passando do lado e que as pessoas estão deixando de comentar, que é o novo arcabouço fiscal. Isso está sendo tido como uma boa notícia, né? Então, no texto que foi aprovado ontem, o novo arcabouço fiscal ele tem 6 meses para ser colocado através de uma lei complementar. Olha que notícia boa. Quando, na verdade, a gente tem um arcabouço fiscal constitucional e uma lei complementar ela é inferior hierarquicamente à Constituição. Então, você, além de aprovar ela mais fácil, você destitui ela mais fácil. E fora isso, o governo tem 6 meses, o executivo tem 6 meses para apresentar essa lei complementar. Em sendo aprovada, ela extingue o teto. Ou seja, o waiver de 2 anos, ele não é por 2 anos. Porque ele é um waiver para o teto. Se eu acabo com o teto daqui 6 meses, ou se demorar para tramitar essa lei complementar, eu acabo com o teto daqui 10 meses, eu não preciso de um novo waiver. Eu já pego esse gasto e torno ele perene, né? Então, não se trata de um waiver para 2 anos, a não ser que alguém acredite que, não, nessa nova regra, o pessoal vai botar o teto de gasto, ou vai botar a Bolsa Família de volta para o teto e vai fazer uma reacomodação de dispêndios. Já não fez quando tinha esse enforcement da Constituição, do teto de gastos, e ainda agora vai poder fazer isso através de uma lei complementar, ou seja, a lei complementar vai destituir a Constituição, pautada evidentemente nessa emenda que eles estão colocando agora do fura-teto. Eu estou brincando aqui com o pessoal que não é a PEC do fura-teto, é a PEC do tira-teto, que vai acabar. A hora que eu apresento uma lei complementar, ela é aprovada, o teto sai, acabou. Então, por isso que eu brinquei com o Guga aí, que está sendo até relativamente otimista, né? O jogo de retórica ele está intenso, então aventou-se 200 bilhões inicialmente, 198, e agora estão falando em 145. Nossa, desidratou bem. Na verdade, não é 145, né? São 168 bilhões de waiver. Pode vir a desidratar mais. Pode, mas a conta essencialmente começa a não fechar. Só o Bolsa Família são 150 bilhões por ano. E aí eles ainda querem um espaço para investimento e tudo mais. Então, assim, infelizmente, eu estou mais pessimista do que o Guga, considerando que não é um waiver de 2 anos. É uma expansão de gasto ad eterno e sem uma contrapartida que torna o texto minimamente sustentável. Infelizmente, eu estou um pouco mais pessimista, por incrível que pareça, do que o Guga aí, Kim. Guga? Na verdade, o Hector conseguiu falar o que eu gostaria de ter falado desde o início, né? Eu, na verdade, né, eu tô pessimista, né? Tento enxergar, de certa forma, alguns pontos, tentar interpretar o que o mercado está fazendo, né, até para poder tirar algum momento de oportunidade dentro do mercado. A gente está aqui falando sobre bolsa, né? A gente está aqui falando sobre movimentos da bolsa, né? Sobre o mercado subir ou cair em algumas janelas de tempo, né? Então, por exemplo, no momento que eu falo que
estou enxergando voos de galinha, é porque eu não estou conseguindo ser otimista, né? Eu vejo que, poxa, são tudo respiros momentâneos que dá para te poder fazer uma posição ou outra, né? Eu sou um cara que gosto de procurar compras, né? Então eu preciso, num ambiente pessimista, eu preciso, né, deixar o mindset alinhado com o que se tem de oportunidade, mas eu não consigo chegar a um horizonte positivo. Né? Assim, eu acho que só o fato de a gente estar conversando sobre uma PEC de transição que foi apresentado um dia depois ou 2 dias depois, né, da decisão do segundo turno, né, e isso ser a narrativa dominante, né, ao longo desse mês inteiro, né, que a gente teve aqui, me gera uma certa insegurança, uma certa incerteza de qual vai ser o destino, né, econômico do nosso país, se as coisas vão ficar melhores ou piores. A gente tem que conseguir enxergar isso. Né? Eu acho que é uma mensagem que está meio que clara, meio que dada. Né? E aí, quando a gente tem essa mensagem clara, essa mensagem dada, né, uma vez que a gente está olhando como a Bolsa tende a responder, né, eu acho que a gente tem aqui um direcionamento do que a gente tem que fazer com os nossos investimentos em Bolsa. A gente está falando de Bolsa, né, gente? Então a gente está, eu preciso ter esse tipo de clareza para tomar uma boa decisão. Né, para que depois eu não fique um resmungão, né, um ranzinza, já estou começando a ficar velho. Né? Velho ranzinza ninguém vai aguentar. Né? Então, só para deixar claro aqui, né, eu na minha visão, também tô bem pessimista e não consegui ainda identificar evidências ou rastros, né, de que me provem o contrário, a não ser aquele que vários outros colegas analistas já têm, que é de que a percepção dos valuations é que a Bolsa está barata. Né? Mas é só o que eu tenho, né? Eu não consigo sair do barato para uma expectativa de que vai ficar no preço ou, né, as coisas tendem a melhorar. Nada impede que o barato não possa ficar mais barato ainda. Dando um bom dia para o Atílio Felipe. Bom dia, Atílio Felipe, aqui dando um bom dia para nós no chat. Aí o pessoal aqui já está, né, falando dos seus comentários aí, das suas preferências políticas e vida que segue. Tori, mas tem um desenrolar ainda nessa PEC, né? Ela passou para a CCJ, ela vai agora, talvez, vai ser negociada agora literalmente com a faca no pescoço, né? O governo pode ceder aí abrir um pouco mais as pernas, digamos assim, e ceder um pouco mais. Porém, a possibilidade disso tá voltando num valor mais satisfatório ou menos preocupante, ou agora é daqui para pior? Eu, sinceramente, não... Antigamente, quando a gente falava, olha, o executivo vai ceder um pouquinho, a conta aumentava, né, Kim? Era 100, aí falava, mas o executivo vai abrir um pouco as pernas, vai virar 110. Hoje em dia a gente está falando que o executivo vai abrir um pouco as pernas e reduzir a pretensão de gastos. Eu tenho dificuldade de enxergar o Congresso como esse defensor do fiscalismo. Então, assim, por isso que compartilho do pessimismo que o Guga pontuou. Né? Então, não vejo com bons olhos, e ainda mediante a uma incerteza gigantesca com relação à diretriz econômica dada pelo nome do cabeça ali da Fazenda. Né? Ao que tudo indica, vai ser Haddad, mas até que se confirme, não foi confirmado. Até o jogo terminar, até acabar, não acabou, né? Como dizem. Né? Então, vamos ainda aguardar maiores informações. Agora, com relação à tramitação, não são raras as opiniões de que os 2 turnos da PEC podem ocorrer ainda hoje. Né? Então, tendo consenso, tendo maioria ali, constitucional, evidentemente, você poderia quebrar interstício e tudo mais e achatar isso para tudo ser terminado hoje, mais tardar amanhã. E aí, aonde cai é lá na Câmara. E a Câmara, pelo menos a perspectiva é que eles segurem um pouquinho essa tramitação de olho na decisão do STF a respeito da emenda do relator RP9, orçamento secreto. Pois, ao que tudo indica, se o STF der como ilegal, formar maioria para a ilegalidade desse instrumento de repasse do orçamento, os deputados
incluiriam a possibilidade na Constituição de utilização da emenda do relator, o famigerado orçamento secreto, como eu pontuei. Então, ficaria a cargo do STF, né? A cargo do STF, não. O STF vai ter o trâmite dele e os deputados ficariam de olho nisso para adicionar ou não essa constitucionalização do instrumento. E aí precisaria de 2 turnos lá e a promulgação do texto. Mas, por enquanto, eu não consigo enxergar um goleiro para esse dispêndio adicional ao gigantesco orçamento brasileiro, né? Porque fica parecendo que o Brasil quer gastar 200 bilhões a mais, né? Não, a gente está falando de um país que tem um PIB gigantesco, tem um gasto orçamentário de trilhões, né? Não é de bi, de mi, não, são trilhões que são despendidos do recurso que é arrecadado do seu imposto, né? Então, de fato, é algo que acaba sendo difícil de digerir, né? Pensando no price action do mercado, como o Guga pontuou, pensando em bolsa, tá, especificamente, você olha o valuation e você acaba tendo um view de um upside, né? Entretanto, o político e a perspectiva que trazem esse grau de incerteza para o que está sendo precificado acabam gerando a compensação baixista. E, às vezes, o que está barato pode até ficar mais barato. Agora, o que eu sei é que o juro, que já está caro, até mesmo para os prazos mais longos, ele pode até piorar de maneira sistemática, sistemática e estrutural, caso a situação não seja minimamente sustentável, caso não tenha uma conta a ser pagada, uma responsabilidade, né? Então, enfim, esse é o tom que eu diria que o mercado vai operar hoje. Aproveitando que você falou de juros agora, a gente tem, lembrando para você, que hoje é a decisão do Copom, né? Hoje o Banco Central solta a decisão da taxa básica de juros, deve se manter a 13,75, né, Tori? E 0,25, pouco provável, acho que o consenso do mercado realmente é a manutenção, mas o Banco Central havia afirmado que era o fim do ciclo de alta. O que você acha ainda que realmente é daqui para baixo ou ainda periga vir mais 0,25, meio ponto aí para 2023? O evento de hoje ele deve ser um não evento, né? A gente vai tentar colher maiores informações sobre essa deterioração fiscal. O 1375 deve ser confirmado, praticamente unânime no mercado, não conheço alguém que tenha algo fora disso, desse 1375, mas é crescente a probabilidade de uma retomada do ciclo de alta. E é isso que a gente vai tentar olhar na comunicação. O comunicado, principalmente no que toca à avaliação do fiscal, da perspectiva fiscal, ele já tinha sido um pouquinho mais ácido na última comunicação. A gente quer ver se vai ter alguma alteração ali, se vai ter alguma apimentada, visto que nós entramos com essa PEC, visto que nós entramos com a possibilidade de mudança no arcabouço de controle fiscal. E aí, como a própria autoridade afirmou, em não tendo a convergência da inflação para a meta, a gente pode sim observar uma retomada do ciclo de alta. Por enquanto, dado que o grau de incerteza é gigantesco, a gente aqui na Ativa não tem o call de corte a partir ali de meados de 2023. Só que isso vai depender muito de como o fiscal vai ficar depois dessa PEC e como as expectativas de inflação vão reagir mediante a esse novo cenário, esse novo arcabouço, esse novo desenho fiscal. E tudo isso ainda vai passar pela discricionariedade do nome a ser indicado para a Fazenda, né? Que vai, no final das contas, dar a diretriz econômica do Brasil nos próximos anos, pelo menos no governo do PT. Então, é essa avaliação. A gente vai para um não evento tentando pensar alguma modificação na avaliação do que toca o fiscal para o Copom dessa noite, divulgado a partir das 6h30, né? Eu odeio a partir das 6h30, viu, Kim?
Por mim podia ser 6h30 cravado, pô, a gente já executava ali, mas fica todo mundo esperando, né? Bom, enfim, é o método. E sempre tem um delay aqui, né? Não é tão preciso. Guga, por enquanto a Bolsa trabalha com 1% de queda, cotado a 109.560 pontos, o índice futuro. O dólar, nesse momento, cai próximo às mínimas. Dólar que acabou de virar negativo, uma queda de 0,07. Caminhando aqui. Guga, fique à vontade em fazer a pergunta para o Héctor e aproveita que o menino aí está explicando tudo hoje, hein? Tá que tá. Tá no trilho, né, como a gente fala. Gente, assim, na verdade, eu só estou aqui muito mais num processo junto com o Héctor, passando a nossa percepção aqui do mercado. Né? Sim. Para mim é muito claro. Pô, eu acho que o novo governo ele tem que entregar agora um nome forte, né, para compensar essas decisões fortes que se está tendo aí em relação da PEC de transição. Porque senão é aquela história que nem quando a nossa mãe nos falava quando a gente era pequeno, né? Quem brinca com fogo, sem responsabilidade, faz xixi na cama. E aí o que a gente vai ver, na verdade, é isso sendo feito ali na frente, né? Vai dar problema. Né? Vai dar problema. Então, assim, pô, se o novo governo trouxer um nome, uma equipe econômica, né, com uma capacidade técnica, para ter responsabilidade a tudo isso que está sendo aprovado, pô, o cenário pode começar a mudar. Né? E aí, conforme a gente vai passando o tempo, a gente vai enxergando as respostas, as entregas, né? E aí tudo isso pode virar lá na frente, quem sabe, né, algo positivo. Porém, né, a gente precisa ter isso. Né? O novo governo, com essa movimentação, conseguindo fazer essa aprovação da PEC, né, de transição, cara, ele precisa agora entregar. Olha, gente, fiquem tranquilo, mercado, fica tranquilo, brasileiro, né, fique tranquilo, a gente vai lidar com isso com responsabilidade, de forma técnica e não só de maneira política, né, porque a gente se for só para a questão, né, para um lado assim, para resolver tudo de forma política, né, de acordos políticos, a gente vai ter um problema, porque aí a gente corre o risco, né, de as pessoas que forem tocar, né, não conseguirem ter uma visão técnica e só uma visão política, e aí né, você não tem como conduzir, né, um contexto, um cenário, um país com tantos desafios que a gente está tendo no presente só com política. A gente precisa ali de pessoas técnicas que tenham uma visão de longo prazo, né, e que consigam, né, entender que precisam deixar um legado positivo. Tem que terminar, né, um governo, né, passando por dificuldades, mas deixando um legado positivo lá na frente. Se a gente não conseguir enxergar isso, só olhar pelo ângulo, né, político, vai se criar não um, não dois, mas vários problemas de curto prazo que vai se deixar aí um legado, né, não positivo para as próximas gerações. E ninguém quer isso de um Brasil que tem tanta potencialidade, tem tantas coisas bacanas, né, que é tão rico como o nosso aqui no Brasil e está no momento, né, que precisa, né, decolar, como até mesmo o Paulo Guedes disse, né, no curto prazo o Brasil está fadado a dar certo, né, e não é mentira, mas a gente tem que fazer as coisas bem feitas. Boa, Guga, boa. Quero aproveitar, Héctor, que você está aqui, a gente falou muito de Brasil, né, PEC, enfim, desse movimento que está bem latente hoje no mercado, que é a percepção, mas eu queria aproveitar e perguntar para você sobre a próxima decisão de juros lá dos Estados Unidos, que a gente teve um payroll um pouco mais forte, até surpreendeu um pouquinho, né? Para você, deve vir 0,5% mesmo, 0,75%? Qual é a sua visão? Porque depois a gente sabe que quando as coisas equalizarem aqui, a gente vai voltar a olhar para fora e siga o mestre. Então, o que você teve dessa percepção e o que você está achando aí para a próxima decisão lá da gringa? Vamos lá. Com relação ao Fed, eu estou achando sim que vai ter essa desaceleração. A próxima elevação será de 50 pontos, visto que a comunicação oficial já trouxe isso, o Jerome Powell está reafirmando isso. Héctor, você acha que deveria continuar firme no combate inflacionário? Acho. Tem espaço para isso? Teria, mas não acho que a autoridade monetária americana fará exercerá tamanha austeridade em sua atribuição. Como você pontuou, o mercado de trabalho ele mostrou força, não só na criação de empregos, mas principalmente na transmissão do mercado de trabalho para a inflação.
que é onde são os rendimentos, né? Então, o rendimento surpreendeu para cima. Isso significa que a inflação não está tão próxima assim de fazer o bottom, né? De encontrar a virada. Então, mostra uma resiliência inflacionária que os americanos não estão acostumados. A gente aqui no Brasil, a gente dá risada, né? Quanto foi a inflação? Foi 10, ano que vem vira 5, depois vira 15. A gente está acostumado com isso, né? Os americanos não estão, principalmente esse combate de choque secundário, né? O inercial, a indexação da economia, ainda que a economia americana seja muito menos indexada que a economia brasileira. Então, eu acho que eles já começaram a colocar o gato no telhado, né? Então, olha, a política monetária opera em defasagem, daqui a pouco nós vamos ter que aguardar para ver o desdobramento já da austeridade colocada à mesa para com a economia, os seus desdobramentos na economia. Então, assim, muito em breve a gente já deve ver um arrefecimento econômico americano. Eles passam por um problema também, pelo menos vai despontar um problema grave de crédito por lá, né? Crédito às pessoas foi um instrumento amplamente utilizado durante a pandemia e a fatura está chegando, tal qual no Brasil. Então, assim, a gente precisa dar uma olhada para uma conjuntura um pouco mais austera e um Banco Central que, uma conjuntura não tão auspiciosa, principalmente no que toca ao mercado de trabalho, e um Banco Central que não vai, né, não fará o trabalho, na minha avaliação, que poderia ser feito com a política monetária a fim de buscar a convergência de inflação para a meta. É basicamente esse o desenho que eu tenho para o Fed lá aqui. Maravilha. Bom, conversamos aqui com Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Essa aula aí de mercado e de perspectiva, né? Héctor, obrigado mais uma vez pela sua brilhante visão. Obrigado você, Kim, obrigado, Guga, obrigado, BMC, um forte abraço. Valeu, brigadão, viu? Guga do céu, vamos ver como é que tá esse mercado aqui. Guga, bolsa, ela ameaçou, Guga, ir para cima dos 109.500 pontos, mas só ameaçou, já está caindo de novo, a queda agora é de 1,16, e o dólar que está trabalhando aí no rame-rame, Guga, agora ele estava caindo 0,9, agora sobe 0,10. Parece que a bolsa está olhando mais para fora e o dólar está quieto, né? Você está sem som, viu, Guga? Acho que mutou. E lá fora sangrando. Lá fora o Nasdaq agora cai 1%, mais de 1%, quase 1,10%. E o S&P caindo 0,69%. Né? Então, assim, o tom, né, não é amigável. Mas ainda continuo achando que o nosso índice aqui tem espaço para... Dessa região aqui do 109,200 aqui, né, eu ainda tenho uma percepção de que tem espaço para bater o 110, tá? Se tiver aí algum tipo de otimismo, algum movimento mais positivo agora na parte da abertura aqui, quem sabe até a abertura nos Estados Unidos, eu acho que tem espaço aí para poder ter essa movimentação, né? Eu acho que seria a chance de ter algum tipo de compra no nosso índice nessa região acima do 109, porque se vier para baixo, Marco, aí começa os otimistas começam a ficar pessimistas, já começam a enxergar que as coisas não é tão bom assim, começa a ficar um pouco revoltadinho, bater na mesa, né, estopar, e aí tu já sabe aquela choradeira que se tem, aí no final do dia fala, pô, tá difícil. Aí é o show de horror. Mas eu ainda estou preocupado com essa votação do orçamento secreto, porque hoje, dado a repetição de históricos passados de comportamentos iguais, onde o STF tem o poder do dia, da caneta, a gente já viu que a coisa não anda muito bem, ainda mais, né, quando se trata de um orçamento secreto, que está diretamente associado à Câmara, e isso pode ter uma retaliação, já que a PEC está circulando por lá. Eu posso estar errado, Guga, e quero estar errado, mas eu acho que ainda teremos um dia complicado aí, com todos esses trâmites jurídicos no radar. O Guga... Eu te confesso, que assim, dentro de um ambiente tão incerto,
assim, que a gente fica tão apreensivo, né, com o mercado nesse patamar de preço. O melhor dos mundos era, de fato, né, o mercado conseguir ter uma bela de uma desvalorização, né, a ponto de que tu fale assim, não, beleza, mesmo com tudo isso, né, desse patamar de preço, não faz sentido não se ter, né, as ações, não faz sentido não se ter os ativos. Né? Eu acho que se isso vier a acontecer, né, principalmente, eu acho que lá fora também, tá até assim, compartilho, né, do mesmo pensamento do Eduardo Boechat, né, que lá fora tem um belo de um espaço para uma grande correção. Né? O melhor dos mundos é que corrija, né, que caia de fato, que venha para um patamar mais abaixo, né, mostrando ali que uma região muito, muito de fundo e tudo mais, e a gente consiga tomar a posição de forma tranquila. Porque esse negócio de tomar posição e nesse nível de preço, né, ficar com uma expectativa de voo de galinha, não é bom para nós, não é bom para o mercado, não é bom para ninguém. Né, porque se entende que não se tem uma expectativa de que as coisas vão melhorar muito, né, aqui no curto prazo, né, ou no médio prazo. É ruim isso. Agora, quando o mercado ele vai para um patamar, quando o mercado vai para um patamar mais abaixo, tu fala, poxa, aqui, né, ok, mesmo que tenha voos de galinha, não faz sentido eu zerar minha posição, porque está muito barato. Né? E isso eu não consigo enxergar ainda nesse patamar de preço, né? Mesmo que muitos participantes do mercado, principalmente gestores de fundos, né, eles tenham essa percepção de que já está barato o suficiente. Né? Mas aí também impacta vieses comportamentais, né? Tem ali né, interesses, né, dessa narrativa, porque o business deles é ter e carregar ativos. Né? Então precisam enxergar por esse ângulo mesmo, se está certo, eles têm esses vieses. Mas eu, como né, um cara que já está há bastante tempo, adoraria que a gente conseguisse ter uma correção mais forte, mais intensa, para poder tomar uma posição mais tranquila e falar, poxa, nesse patamar de preço eu carrego essa posição, mesmo subindo 20, 30, caindo mais 10, 15, né, não ficaria desconfortável, porque de fato eu tenho aqui uma margem de segurança muito interessante. Né? Então, até para a gente terminar aqui também, o fato de estar pessimista não quer dizer que eu não estou olhando para o mercado querendo ter ações, né? Pelo contrário. Você quer ter boas oportunidades, isso sim. Exato. E não existe preço, né? Existe realmente o mercado ali, é a sensibilidade. Não existe barato demais e caro demais. Existem oportunidades versus sensibilidades. Dois setores aí que ontem funcionaram, Guga, que andaram, que eu vou ficar no radar também, que é o setor financeiro, né? Que ontem ele subiu, sustentando a bolsa, e o setor de siderurgia e metalurgia aí. Vamos ver qual vai ser o comportamento desses dois setores, dado que tanto o petróleo quanto o minério de ferro caem, mais uma queda praticamente inexpressiva, muito ao 0 a 0, tá? Só para recapitular, Guga, com as pessoas aí que nos acompanharam, a agenda do dia ainda tem indicadores para sair. A gente tem o estoque de petróleo, hoje importante, né? Petróleo com essa briga de preço, sai às 12h30, horário de Brasília. A gente tem um Copom, mais uma vez, aí no final do mercado, né? Copom que deve soltar a decisão da taxa de juros às 18h30, ou é a ata, ou às 18 horas, aqui está marcando às 18 horas, mas se eu não me engano agora que o fechamento do mercado é às 8h30. E depois tem PIB lá no Japão. Guga, mais uma vez, cara, obrigado pelo dia aí, tá? Obrigado pelas informações. Nos vemos amanhã. Com certeza, obrigado a você. Um grande abraço, pessoal, até amanhã. Então é isso, gente. Muito obrigado aí pela participação, pela audiência. Um bom pregão para vocês. Amanhã a gente volta com mais pré-market e agora vocês vão ficar com o BMC News, com a Isabela Takaki e a Paula Moraes. Um abraço, até amanhã.